sangue, com gotas de sangue. Ele suar, saindo sangue com seus poros. Amém? Então, para que a gente chegue na cruz, é interessante vocês entenderem o que foi que aconteceu lá no jardim. Porque teologicamente é muito importante, e existem dúvidas que alguns têm, só que nós vamos tirar aqui acerca do porquê, o que estava acontecendo. Eu já falei na aula passada que Jesus não tinha medo do que estava acontecendo. Falei para vocês, não era medo. Ele não suou porque estava com medo, ou querendo regredir, ou desistir. Não, pai, estou querendo desistir, não vou enfrentar a cruz. Não era isso. Nós vamos ver nessa noite, é muito importante isso para vocês, para depois a gente ir para a cruz. Certo? Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26. Versículo 36. Você pode deixar marcado em Mateus, que quase todos os versículos vamos utilizar em Mateus. Jesus no Getsemane. Na minha Bíblia tem o subtítulo, né? Jesus no Getsemane. Ele tem a agonia do jardim. Sim. Na paixão do rei. Vamos lá? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Para começar, olha, Jesus não estava indo a primeira vez ao Getsemane. Você já percebeu isso na Bíblia? Jesus ele frequentava esse lugar. Vou dar aqui um versículo para vocês. Não era uma exceção ou um primeiro contato com o Getsemane. Eu vou orar no Getsemane hoje, a primeira vez. Não era isso. Ele frequentava aquele lugar para orar. O jardim, ele era bom para orar por quê? Porque ele era cercado. O jardim ele tinha apenas uma entrada. Então você ia e ficava lá e ninguém ia ficar passando, e ninguém. Então era um lugar muito bom para orar. Jesus, ele tinha a prática de ir a esse lugar. João que vai falar disso. Deixa eu pegar aqui o versículo. É João 18:2. Abre aí, João 18:2. Vou colocar aqui. Significado: tanto fábrica de óleo. É porque lá, nesse jardim, são olivas. Eu tenho até hoje algumas do tempo de Cristo. A minha é prensa de azeite. Eles fazem lá. Faziam, né? Ele frequentava o jardim. João 18:2. Alguém já abriu? Amém. Pode ler. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera, muitas vezes com seus discípulos. É um fato que passa sem a gente prestar atenção, né? Quando a gente está lendo, a gente não percebe que Jesus frequentava aquele lugar, e ele frequentava tanto esse lugar que o próprio Judas já sabia onde ele estava, sem estar lá, né? Porque ele foi para fazer a negociata dele, a corrupção, vender Jesus por algumas moedinhas. Então ele já sabia onde Jesus estava. Jesus tinha prática de orar naquele lugar, tá certo? Vamos voltar lá para Mateus. Tem a caneta grande? Não, você bota no lixo. Cuidado com a pessoa. Quem é? Volta para Mateus. Não é de ninguém, não presta. 37. E levando consigo a Pedro. Qual o capítulo? 26. 26 e 27.
6,37. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. A Bíblia está dizendo aí que ele tinha medo? Não. Era medo da cruz, era medo do soldado, era medo do prego. Não. Jesus não estava Tristeza e angústia. porque isso prova a humanidade de Cristo. Em algum momento ele pensou nisso, não, né? É que nós vamos falar hoje. E o que aconteceu com ele foi, já a gente acabou de ler aqui esse negócio de entristecer, uma profunda tristeza e angústia de alma e física, né, que vai culminar no ele suar sangue, porque ele era humano igual a nós. E a pressão ali, eu vou dizer porque o suar sangue, e vocês vão entender que realmente para Cristo era muito difícil ele enfrentar o que estava por vir, mesmo sendo Deus, e principalmente por ser Deus, estar sempre na presença do Pai. Então, ele mostra com isso a sua humanidade. Ele era completamente homem e completamente Deus. As duas naturezas, elas conviviam juntas. Em nenhum momento ele deixava de ser homem ou deixava de ser Deus. Até hoje, no céu, Jesus não perdeu a natureza humana. Ele tem as duas naturezas. A gente não perde a natureza. Quando a gente for arrebatado, nós vamos subir com essa natureza humana. A gente não perde. Nosso corpo vai ser transformado. A gente vai ter essa natureza. Aí Jesus, como Deus, mas poderia ser porque aqui ele sentiu angústia, porque era como homem, mas não teria sentido nem tristeza nem angústia, porque Deus não sente, né? Aí o Pai, nosso Senhor, ele tem a natureza divina apenas. Mas Jesus tem a divina e a humana, que quando ele foi para o céu, ele não perdeu a humana. Ele adquiriu e depois que adquire, pronto. Por isso que ele é intercessor, falei na aula passada, porque ele sabe exatamente o que a gente passa. Tremendo, né? A gente pensa que ele perdeu a natureza humana e agora é só Deus. Não. Ele intercede por nós, sentindo exatamente, ou sabendo exatamente o que você está passando. Esse problema que provavelmente todos nós temos, você está passando hoje, às vezes se torna... Jesus, ele sabe, por isso que ele intercede, está à direita do Pai. Por isso que o autor de Hebreus diz que a função dele hoje é como sumo sacerdote. Sumo sacerdote, intercede. É o que o sumo sacerdote fazia. E o sumo sacerdote, ele tinha que ter a natureza humana para estar representando o homem. Por isso Jesus não pode perder a natureza humana, porque ele está nos representando diante do Pai. Satanás pede para peneirar. Porque a natureza humana, explica a natureza é um conjunto de características dela. Nós somos os humanos, nós temos um corpo, nosso corpo ele tem necessidade de alimentar-se, ele sofre cansaço, fome, sede. Psicologicamente nós sentimos emoções, alegria, tristeza. Esse conjunto de características é a natureza humana, o caráter do homem. Isso é a natureza. Jesus tem tudo isso. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe exatamente, mais do que nós, ele sabe o nível de sofrimento que a gente tem nessa vida. Mais do que nós, porque ele sofreu mais do que a gente pode até compreender. A gente não consegue compreender o nível de dor e de sofrimento que ele sofreu ali na cruz. Ele sabe tudo que você passa, que ele sentiu, ele sabe bem direitinho. Ele sabe. Glória a Deus. Isso é muito bom para nós, né? Nossa graça não estaremos perdidos, por sua misericórdia. Já ganhei meia-noite com isso aí. Tremendo, né? Mas isso é só o começo. Nada mais. Está começando agora. 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha, irmãos, como é que estava a alma dele no sentido da natureza psicológica, né? Ao saber do que iria acontecer, que eu não vou dizer agora,